Muito boa tarde a todos. 4 de abril de 2026. E hoje eu trago um assunto de absoluta importância no cenário atual jurídico brasileiro, que são as prisões cautelares e o cumprimento antecipado da pena. Ora, uma coisa que inegavelmente assusta os operadores do direito, principalmente aqueles que atuam de forma especializada no direito criminal, é o crescimento exacerbado da população carcerária brasileira. Isso porque, com base nos dados que nós temos, quase metade dessa população, pelo menos um terço dessa população carcerária, são pacientes que estão presos cautelarmente. Ou seja, são pessoas em que foram presas ainda no curso pré-processual ou processual. Evidentemente que esse número excessivo de prisões cautelares acende um alerta para que possamos saber se todo esse excesso de prisões não são fundamentalmente prisões arbitrárias excessivas, pois elas geralmente ferem o princípio da presunção de inocência. Esse número gigantesco de prisões cautelares no Brasil se deve em grande parte pela cultura autoritária do sistema de justiça criminal brasileiro. Há que se falar não só do sistema de justiça criminal brasileiro, mas do Estado brasileiro como um todo. Porque o problema começa na raiz. Começa do Estado polícia, do momento em que é feita a prisão pelos agentes de segurança pública, ou que é solicitada uma prisão pela autoridade policial. Então, muitas vezes, os abusos começam na operação policial, nas ações da polícia judiciária, por atos da autoridade policial, passando pela ratificação do abuso pelo Ministério Público, que muitas vezes, com base no Código de Processo Penal, já deveria considerar a inépcia da denúncia e devolver o relatório da autoridade policial e não fazer a denúncia, que muitas vezes o Ministério Público realiza denúncias que são já manifestamente ilegais, ineptas, porque violam princípios do Código de Processo Penal, violam princípios constitucionais. E isso vai continuando sendo ratificado numa conjuntura estrutural de elementos autoritários que constituem o Estado polícia, o Estado acusação e o Estado juiz. Em alguns casos, ainda é possível, no Superior Tribunal de Justiça, esses casos serem derrubados.
E aí, quando alguém é preso com base em uma investigação ilegal, em uma ação policial ilegal, com violações e arbitrariedades grotescas, com erros crassos, quando, com base nisso, uma representação de prisão preventiva é deferida pelo Estado juiz, e alguém passa a cumprir uma prisão cautelar, uma medida cautelar de prisão por 1, 2, 3 anos, e depois se descobre que aquela pessoa era inocente, ou a conduta não era suficiente para a manutenção de uma prisão e que a pessoa poderia ter respondido em liberdade, só que a pessoa já pagou a pena. A pessoa já ficou 2, 3, 4 anos preso, em detrimento de uma ação do Estado ilegal. Então, não se fala num debate sério sobre as prisões cautelares ilegais, arbitrárias, que colocam pessoas inocentes atrás das grades. E isso tem que ser debatido, tanto pelo meio jurídico quanto pelo meio político, que é aonde se resolve essa situação. Então, hoje no Brasil, um dos grandes problemas da estrutura de sistema jurídico autoritária é as prisões cautelares ilegais, o cumprimento antecipado da pena, que provoca injustiças que nenhuma indenização pode reparar. Nenhuma indenização pode reparar. O fato da pessoa ter ficado 2, 3 anos preso sendo inocente, ou que não seja totalmente inocente, mas que foi preso numa conjuntura de acontecimentos e de atos que não imputaria a ele uma prisão, e depois que se processa os fatos, descobre-se não, esse crime se responde em liberdade. Só que a pessoa já pagou a pena, o cumprimento antecipado da pena. Evidentemente que esses erros que se tem ocorrido no Brasil têm provocado grandes injustiças. Até quando iremos aceitar inocentes sendo presos, processados, tendo prisões ilegais, cumprindo antecipadamente uma pena que sequer deveria ter cumprido e muitas vezes sendo inocente? É a total inversão do princípio da presunção de inocência. Eu acho que isso é uma coisa que... Será que nós hoje podemos falar em presunção de inocência no sistema jurídico, no sistema de justiça criminal, com a atual conjuntura de fatos e acontecimentos no curso dos processos que nós observamos hoje? Essa aí que fica uma dúvida.